Eu vim aqui para contar um pouco do meu testemunho, da minha história de vida, que para mim é muito gratificante servir a Deus todos esses anos. Mas eu vim de uma família muito católica, muito rígida, nos princípios católicos assim, muito rígidos. De onde eu vim, eu sou natural do Paraná e vim parar de paraquedas em Santa Catarina. E vindo para Santa Catarina, saindo já do Paraná, eu sentia assim muitas dores fortes no meu estômago. E o tempo foi passando e eu fui no médico, tudo, o médico pediu para fazer uma biópsia, a gente fez a biópsia, tudo certinho. Mas voltando um pouquinho do testemunho, eu conheci o meu esposo, através dele eu conhecia Jesus. E a tia dele me falou de Jesus e falou para mim que Jesus podia me curar, que aquele mal poderia ser desfeito no momento que eu tivesse fé e servisse a Deus de todo o meu coração. E como para mim não existia outra alternativa a não ser servir a Jesus, não que seja uma alternativa, eu fui para os caminhos do Senhor através da dor, porque eu precisava ser curada, né? Então assim, ela disse para mim naquela noite que Jesus poderia me curar e que na igreja onde eles frequentavam, eu não servia a Cristo ainda, foi naquela noite que eu aceitei a Jesus. E aí ela falou para mim que naquela noite Jesus podia me curar. E eu fui com muita convicção de que teria certeza que o Deus que ela servia poderia me curar. E chegando na igreja, o profeta que ela disse que estaria na igreja não foi. O culto estava rolando, começou uma chuva, assim, muita chuva, e simplesmente o pastor avisou da igreja dizendo que o profeta que Deus curava para fazer milagres, que Deus usava para operar grandes milagres na casa, não apareceu. E eu fiquei muito triste quando ele falou isso. Eu falei, nossa, eu vim aqui justamente para ser curada, né? E aí foi muito interessante, porque aí o culto estava rolando e eu estava sentindo muita dor no meu estômago, muitas dores fortíssimas. Eu pesava 47 quilos, muito magrinha, porque eu não conseguia comer. Eram muitas dores fortes e o médico assim fez os exames, tudo certinho, e detectou que provavelmente seria um câncer, né? Então para mim não tinha outra solução a não ser Jesus, porque pela medicina a gente sabe que a gente é desenganados. E aí eu fui pro culto e tal. Aí no final do culto, um pastor que estava lá, um senhor muito simples, muito humilde, pediu para o pastor que ele tinha algo de Deus para falar para a igreja naquela noite, que o grande profeta não tinha ido, mas Deus tinha enviado ele para aquele lugar, que Deus tinha falado com ele que era para ele naquele lugar. E ele foi. E no final do culto, eles estavam esperando o pastor para não ficar muito longo o culto, eles cantaram o hino e estava quase terminando o culto quando esse irmão pediu a palavra. Para ter noção, ele não sabia nem ler. Ele pediu para o irmão do lado ler a palavra para ele que Deus tinha colocado no coração dele. E naquela noite eu tinha a convicção que Deus iria me curar. E aí ele falou assim, nessa noite Deus só tem uma pergunta para fazer para você. E se você responder de todo o coração, de toda a sua alma, Deus vai fazer o impossível na tua vida. E a pergunta que ele fez e leu foi: que queres que eu te faça? Naquela noite. E eu, com muita convicção, eu botei a mão no meu estômago e disse: Deus, eu só preciso de um milagre. Tu podes me curar, Senhor? E naquele momento eu fui para frente, como ele pediu, que as pessoas que tivessem fé e coragem, que Deus poderia curar naquele momento. E eu fui para frente, me ajoelhei, chorando muito, pedindo para que Deus viesse me curar e dizendo: Deus, eu vou te servir de todo o meu coração, de toda a minha alma, porque eu sei que só Tu podes fazer isso por mim. Eu me ajoelhei e aí ele colocou a mão na minha cabeça e orou por mim. Foi uma experiência extraordinária naquela noite. É como se uma mão entrasse dentro do meu estômago e tirasse toda aquela dor, tirasse toda aquela queimava, ardia muito, ardia muito. E naquela noite eu aceitei a Jesus
E naquela noite nunca mais, hoje fazem 20 anos que eu nunca mais senti nada. Nunca mais tive que ir no médico dizer que estava fazendo isso ou aquilo, nunca. Deus me curou instantaneamente. E eu disse para o Senhor que se Ele me curasse, eu contaria para quem quisesse ouvir, para que tivesse também convicção de que Deus pode continuar fazendo milagres e faz milagres todos os dias, basta a gente crer e acreditar naquilo que Deus tem para nós. E aí eu já estava casada com meu esposo. Num outro culto também eu fui, e aí Deus usou um profeta dizendo para mim que estava plantando uma semente dentro do meu ventre e que seria totalmente diferente das outras crianças, que aonde chegasse fazeria a diferença. E eu, nova convertida, assim, né, não só entendia muito dessas coisas, que era o segundo culto que eu estava indo. Aí eu cheguei em casa e falei para uma tia do Joel, uma grande mulher de Deus, a irmã Olga Regina, que ele comentou, que ele sabe. Aí eu falei assim: tia Regina, Deus falou comigo, eu já sirvo a Jesus, que está plantando uma semente dentro do meu ventre. Aí eu perguntei para ela, eu tinha 18 anos na época, o que é isso? Ela disse: minha filha, como tu é inocente, Deus está dizendo para você que vai te dar um bebê, que vai gerar um bebê, vai te dar de presente um bebê. Aí eu disse para ela assim: nossa, isso é impossível, porque eu me cuido muito e coisa de mulher. Por incrível que pareça, no outro mês eu estava grávida, tomando todos os cuidados possíveis, mas foi bênção de Deus. A minha filha nasceu linda, perfeita, conforme Deus havia dito que ela seria. E passando o tempo, ela, de 8 para 9 meses, ela começou a adoecer, ficou muito doentinha. E aí eu falei, começou a ter febres muito altas. Aí fomos com ela no médico, tudo. Aí o médico disse que ela estaria com uma infecção muito grave urinária. E deram antibiótico, remédio na veia, tudo. Ela ficava boa um dia, no outro dia ela voltava para o hospital. E aí ficava 2 dias em casa, 3 dias no hospital. Eu tive que me afastar do meu emprego para poder cuidar dela. E aí quando começava a anoitecer, começava as febres altas e lá tinha que a gente correr para o hospital para ver o que podia fazer. Uma hora eles diziam que era infecção urinária grave, outra hora diziam que era infecção no sangue. E assim eles imaginavam um monte de coisa e nada concreto. Aí naquele momento eu tive plena convicção que era uma ação maligna contra a vida da minha filha, que como não conseguia atingir a mim e ao meu esposo, estava atingindo a ela, que era mais frágil. Isso se passou 2 meses, a gente indo e voltando do hospital. O Joel trabalhava no primeiro turno, era difícil. Eu trabalhava no segundo, mas não tinha como ir trabalhar. Ficava cuidando dela. E aí um certo dia, num sábado à noite, a gente dependia ainda dos vizinhos, porque nós não tínhamos carro na época. Passávamos por algumas dificuldades grandes. E aí simplesmente eu dizia para minha vizinha, que se chamava Márcia, ela já sabia, vamos levar a Yasmin para o hospital. E aí a Yasmin começava a ficar doentinha, com febre, chorava, começava a inchar o corpo todo, porque ela não conseguia mamar, porque ela começava a inchar e vomitava tudo. E aí naquele sábado eu tive a plena convicção que era uma ação maligna mesmo, e disse para o meu esposo, que estava com ela na sala, balançando ela, e ela queimando de febre. Estava chovendo muito naquele dia. Aí eu disse para ele assim: não, hoje a gente não vai levar a Yasmin para o médico. Ele disse: não, mas a Yasmin tá queimando de febre, como que a gente não vai levar a Yasmin para o médico? Não, a gente não vai levar a Yasmin para o médico. O mesmo Deus que me deu é o mesmo Deus que pode operar o milagre. E se Deus, a chegar ao ponto de uma mãe falar uma coisa dessa, de ver o filho sofrer, a família sofrer, eu disse: Deus, tu me destes ela, tu podes curar, mas se tu não curares, tu pode recolher ela também. Eu cheguei a esse ponto, porque as minhas forças físicas não aguentavam mais. E chorando muito, eu disse para o Joel: fica aqui na sala que eu vou lá conversar com Deus. Eu peguei a minha Bíblia, como a palavra do Senhor disse: fecha a porta do teu quarto e fica íntimo com o Pai. Eu me ajoelhei no meu quarto, na cabeceira do lado da cama,
chorando muito, não tinha nem palavras para falar com Deus, porque a dor era tão grande, o sofrimento era tão grande de ver a minha filha naquela situação, que eu disse: Deus, tu podes fazer um milagre na vida da minha filha que está ali na sala, eu sei que tu podes. Mas se tu não quiseres, eu vou ficar triste, mas eu sei que vai ser o melhor para ela. E eu, em plantos, chorando muito, me ajoelhei e falei: Senhor, por favor, fala comigo. Fala comigo, porque eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso de uma resposta para continuar firme e convicta daquilo que tu tens me chamado para fazer. E naquele momento, eu abri a minha Bíblia pedindo para que Deus viesse falar comigo. Eu abri a minha Bíblia e Deus falou comigo assim, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Naquele momento eu tive plena convicção que Deus estava curando a minha filha. Que a fé que eu tive no momento fez com que Deus olhasse lá dos altos céus e visse que Ele podia fazer aquilo por mim naquele momento como mãe. E eu saí do quarto e disse para o meu esposo: a Yasmin está curada. Ele disse: como está curada? Não, porque Deus falou comigo agora e disse que ela está curada. Foi tão lindo que eu chamei a minha vizinha Márcia e disse para Márcia: Márcia, a gente não vai levar Yasmin para o hospital hoje porque Jesus curou ela. Ela disse: sério? Eu falei: sério. E mostrei para ela a Bíblia e que Deus tinha falado comigo em Lucas 17, 19, essa palavra. E por coisa mais linda e mais incrível do mundo, aos poucos a febre foi abaixando, foi abaixando, foi abaixando. Isso já se passou 15 anos que Jesus curou a minha filha. E fazem 15 anos que ela nunca mais foi no médico, nem para fazer exames de rotina, ela nunca foi, porque Deus curou ela naquele momento. O que eu quero dizer é que quando Deus escolhe alguém para fazer a diferença na terra, é totalmente diferente. Que basta a gente ter fé que o impossível pode acontecer. Que mesmo as circunstâncias difíceis que a gente vive todos os dias da nossa vida, se nós tivermos fé e convicção daquilo que nós queremos, Deus pode fazer. O mesmo Deus que tirou Daniel da cova dos leões, o mesmo Deus que curou a mulher do fluxo de sangue, o mesmo Deus que multiplicou pães, continua operando milagres hoje. O que falta é a fé. Se você tiver fé, tudo pode acontecer. E nós vivemos por fé. Eu e a minha família somos uma família que temos muita fé. Ensino isso para minha filha. Quando ela me pede alguma coisa, eu sempre digo: vai orar. Se for a vontade do Senhor e se tu tiveres fé, vai acontecer. E se não acontecer, porque não foi a vontade de Deus. Nós temos que ter fé e acreditar no Deus que nós servimos. Eu tenho vários outros testemunhos para contar, mas esses dois foram muito impactantes na minha vida. Eu fui a primeira que servia a Jesus no meio da minha família, que era uma família muito católica. E através dela, algumas pessoas conhecem o irmão Marcos e a irmã Cirlei, que congregam com a gente na Itopava Norte, foram frutos do nosso testemunho. As minhas irmãs, a minha família, quase todos já servem a Cristo hoje. Porque Jesus me escolheu primeiro desde o ventre da minha mãe para uma grande obra no meio da minha família. E é nisso que eu creio, que o Deus que faz milagres está conosco todos os dias. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que esse testemunho possa edificar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.